Como fazer um suporte de parede para celular? Improvisando um suporte com o cabo do carregador. Coloque o adaptador do carregador na tomada e forme um círculo com o cabo. Com o adaptador na tomada, passe o cabo pela esquerda e por cima dele para formar uma espécie de círculo ou laço. A ponta solta dele deve ficar por cima da outra peça. Apoie o celular dentro do círculo e segure o aparelho. Segure a ponta do cabo por cima do adaptador com uma mão. Com a outra, coloque o celular dentro do círculo, com a entrada do carregador virada para a sua direita. Não se preocupe se o celular não estiver 100% equilibrado por enquanto. Coloque a ponta do cabo na entrada do carregador do celular, ainda formando um círculo com o cabo do carregador. Passe a ponta dele para baixo e para dentro da entrada no celular. Pronto! O cabo vai ficar em cima do adaptador, equilibrando o aparelho a partir da base. Você pode ter que ajustar o celular até ele ficar equilibrado de vez, fazendo o suporte com uma garrafa de shampoo vazia. Tire o rótulo e lave bem a garrafa. Pegue uma garrafa de shampoo ou protetor solar vazia. Tire o rótulo e enxague o material até não restar nada do produto original dentro dele. Por último, seque-o bem antes de continuar. Se a garrafa ficar pegajosa com restos do rótulo, lave-a com água morna e detergente. Desenhe um U invertido em um dos lados da garrafa. Pegue uma canetinha e desenhe um U na garrafa, com as pernas da letra chegando quase à metade do material e a ponta, que está virada para cima, perto da boca. Faça o U largo e usando o maior espaço possível da garrafa. Vire a garrafa do outro lado e desenhe uma linha horizontal no meio dela. Agora, use a canetinha para fazer uma linha reta no meio da garrafa. Tente conectar as pontas dessa reta às do U de antes. A linha horizontal indica onde você vai colocar o celular quando o suporte estiver pronto. Desenhe um quadrado ou círculo debaixo do U invertido. O buraco tem que ser um pouco maior que o adaptador ou do gancho que você pretende usar para suspender o suporte. Compare o tamanho desse objeto à garrafa antes de desenhar a forma com a canetinha. Você também tem a opção de tirar as medidas do adaptador e transferir os valores à garrafa. Caso você erre na hora de passar a canetinha na garrafa, passe uma folha de papel toalha ou um chumaço de algodão com acetona nas linhas e refaça. Corte a garrafa nas linhas usando uma tesoura afiada. Pegue uma tesoura e recorte todas as linhas que você desenhou na garrafa usando canetinha. Não se preocupe se o plástico ficar serrilhado ou irregular. Dá para tampar essas imperfeições depois. Só se você quiser. Você também pode usar um estilete em vez da tesoura. Decore a garrafa com fita adesiva decorada. Se você não quiser que o suporte fique com cara de garrafa velha, decore-o com fita e outras coisas do tipo. Por exemplo, passe fita adesiva decorada nas bordas cortadas. Amarre um lacinho de tecido em volta do plástico ou distribua glitter no material. Se for necessário, use acetona e um chumaço de algodão para tirar as marcas da canetinha da garrafa. Termine de decorar o suporte com tinta em spray ou pedaços de tecido. Essa parte é mais demorada, mas dá uma cara mais elegante ao suporte final.
Use um pincel para aplicar tinta acrílica líquida ou até compre tinta em aerossol e borrife na superfície. Você pode até pintar flores e outros desenhos na garrafa. Use e abuse da criatividade. Instale um gancho adesivo na parede para suspender o suporte. Compre um gancho removível em uma loja de materiais para a casa. Tire o adesivo e instale-o do lado da tomada. Suspenda o suporte a partir daquele quadrado ou círculo que você fez antes. Por último, coloque o celular dentro do bolso do material. Você tem a opção de suspender o suporte a partir do próprio adaptador. Mas tome cuidado para ele não encostar nos dentes de metal do carregador e nem esquentar muito, a ponto de derreter. Fazendo um suporte de tecido. Corte 2 ou 3 pedaços de tecido na forma de um U invertido. Junte 2 ou 3 pedaços de tecido. Pegue uma canetinha e desenhe um U invertido no primeiro deles. Cada um deve ter 28 centímetros de comprimento e 15 centímetros de altura, o que dá espaço suficiente para o celular no suporte final. Na sequência, recorte tudo com uma tesoura. Qualquer tipo de tecido serve, embora os mais grossos sejam melhores. Corte os pedaços de tecido para formar a base. Junte os 2 ou 3 pedaços de tecido até eles ficarem bem alinhados. Em seguida, costure todos com linha e agulha ou uma máquina de costura. Você pode usar qualquer técnica de costura, desde que os pedaços de tecido fiquem bem grudados. Se for necessário, coloque alfinetes nos pedaços de tecido enquanto você costura. Corte e junte 2 ou 3 retângulos de tecido. Junte 2 ou 3 pedaços de tecido e desenhe um retângulo com 18 centímetros de comprimento e 15 centímetros de largura no primeiro deles. Essa forma vai ficar por cima do U invertido, formando o bolso do suporte. Depois de recortar tudo, alinhe e costure as peças. Mais uma vez, use o tecido que você quiser. Essas camadas múltiplas de tecido deixam o suporte mais grosso e resistente. Pregue o retângulo no U, usando alfinetes de costura. Coloque o retângulo em cima do U e alinhe bem a peça. Ponha o U invertido em cima de uma mesa. Depois coloque o retângulo em cima, alinhando as extremidades até os 2 pedaços de tecido formarem o suporte. Como o U invertido e o retângulo têm 15 centímetros de altura cada, eles vão ficar bem alinhados um ao outro. Costure as bordas da esquerda, da direita e da base do retângulo no U. Use linha e agulha ou uma máquina de costura para juntar as bordas das duas formas de tecido, mas deixando a parte de cima do retângulo aberta, onde você vai colocar o celular. Faça um buraco grande no topo do U invertido. Faça um buraco grande o bastante para você passar o suporte pelo gancho adesivo ou pelo adaptador do carregador. Depois, use pedaços de fita ou outros itens decorativos para disfarçar os serrilhados da tesoura. Se você precisar de uma base para o corte, coloque um objeto circular ou o próprio adaptador do carregador no tecido antes de marcar o local certo com a canetinha. Cole ou costure pedaços de fita e outros materiais do tipo em volta desse buraco. Adicione elementos decorativos às bordas do suporte. Opcional. Caso você queira disfarçar as bordas do tecido,
Pregue pedaços de fita em volta do suporte usando cola quente. Dependendo do material, também dá para costurar tudo. Suspenda o suporte de um gancho que fique do lado do carregador. Compre um gancho adesivo e instale-o do lado da tomada. Coloque o celular no bolso e conecte o carregador. Pronto! É melhor não colocar o suporte de tecido em cima do adaptador, pois o tecido é frágil e o carregador corre o risco de esquentar e derreter. Compre o gancho adesivo removível em qualquer loja de materiais para a casa.